Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte. O conceito de liberdade religiosa, falado aqui, usado pelo concílio, é um conceito um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Ele usa um termo, né, liberdade religiosa, em um outro aspecto. Liberdade religiosa nós costumamos ouvir a respeito, geralmente, de um Estado laico, né? Onde todas as religiões têm igual direito, igual dignidade, igual posição na sociedade e devem ser privilegiadas igualmente, né? A liberdade religiosa, geralmente no pensamento moderno, é tido como o direito das pessoas escolherem a religião que devem seguir em detrimento de qualquer verdade suprema, né? E não é isso que o documento ensina. Até porque se você for pegar ele inteiro para ler, o que eu imagino que você já tenha feito, ele vai falar sobre o dever de aderir à verdade, né? De obedecer à verdade. E que é um dever moral de todo ser humano. Mas vamos prosseguir. A melhor definição sobre liberdade religiosa é o que o concílio logo dá no início do documento. Para a gente entender, né, o que o concílio quer dizer com esse termo, a gente tem que ler o que ele diz. Um erro que eu vejo muito nos tradicionalistas é pegarem termos e interpretarem conforme a sua opinião pessoal e não conforme o que o texto diz. Nesse sentido, nós temos que ser muito literalistas mesmo. Nós temos que partir do texto como um protestante lê a Bíblia. Quando a gente vai tratar de documentos do magistério, nós temos que ser extremamente fiéis ao que está escrito, sem pular e sem alterar nada, né? E aí a gente vai entender que tudo se resolve com muita facilidade. Bom, o documento inicia dizendo o seguinte: este sino do Vaticano declara que a pessoa tem direito à liberdade religiosa. Então, a pessoa tem direito. Ele não diz que é um direito natural, que é um direito civil, social. Ele não diz. Ele diz que tem direito, beleza. Mais à frente a gente vai ver que tipo de direito é esse. Mas aí ele vai prosseguir definindo o que é liberdade religiosa, segundo o que o concílio ensina. Tal liberdade consiste em que nenhum ser humano deve estar sujeito à coerção, nem de outros indivíduos, nem da sociedade ou de qualquer poder humano, de modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a sua própria consciência, ou impedido de agir segundo a sua consciência. Aí vai vir aquela parte, né? Em público ou de forma privada, sozinho ou associado a outros, dentro dos devidos limites. Ainda põe limite, né? Bom, então, primeira coisa que nós temos que entender que a liberdade religiosa, segundo o documento ensina, segundo o pensamento do magistério conciliar, é o direito, esse sim, natural, esse direito natural, que o ser humano tem de aderir à verdade ou rejeitá-la sem ser coagido por nenhuma força externa. Deus, quando nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a capacidade de amá-lo, mas também nos deu a possibilidade de rejeitá-lo. Daí que surgiu o pecado, né? Isso é um direito natural. O livre-arbítrio é um direito natural. O ser humano nasce com ele. E quando a gente pega encíclicas de papas do passado, como o próprio Leão XIII, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Ele só não vai usar o nome liberdade religiosa. Ele vai falar que o ser humano tem direito, né, melhor, ele não usa o termo direito, mas ele fala que o ser humano ele não deve ser coagido a aceitar a fé católica, que deve ter a liberdade, né, de escolher entre aderir à verdade ou não, e que isso não pode ser uma coerção, uma imposição, mas tem que ser de livre vontade, porque o ser humano só crê voluntariamente. Ainda cita Santo Agostinho, né? Então, é o mesmo conceito, né? Ele não define o termo liberdade religiosa, como faz o Concílio Vaticano II, mas o que está falando é a mesma coisa. Se você pegar esse trecho aqui que eu acabei de ler do Concílio e ler o documento de Leão XIII, está falando a mesma coisa. Só não define, o de Leão XIII não define o termo como liberdade religiosa. Então aqui a gente tem que entender que o termo, ele né, assim, ele é superficial. Ele é simbólico. A gente não pode pegar esse termo e interpretá-lo segundo o pensamento moderno, sem levar em consideração o que o texto diz. Então, eu concordo também, de certa forma, que o termo liberdade religiosa é um termo talvez infeliz, é um termo que pode ser melhorado, é um termo que talvez o magistério lá na frente pode rever esse termo aí, porque de fato dá margem para uma interpretação equivocada, segundo o pensamento moderno a respeito da liberdade religiosa. Mas, se ele for entendido conforme o próprio documento define, não há nada de errado nele. Mas eu acredito que há formas melhores de se expressar sem usar esse termo. Mas já que a igreja usa, já que a igreja oficializou, né, eu também uso, porque não teria problema nenhum, desde que entendido da forma correta. Bom, e aqui ele vai falar também, né, que nem o Estado, né, nem qualquer poder humano, a sociedade em geral, tem o direito de forçar alguém a crer, né, numa fé, qualquer que seja ela.
mesmo que seja religião verdadeira. E de fato, isso está corretíssimo. Assim como o próprio Leão XIII, né, falou, o homem só crê voluntariamente. Então, isso não significa que o Estado, o poder político, o poder público, não tenha o dever dado por Deus de reprimir o erro. Até aí, estamos de acordo. Mas nunca de impor, né, a religião católica. Porque a fé não se pode impor. Ela é um ato livre, um obséquio livre da vontade. E aí, o texto prossegue, e aí que vem, né, aquela famosa frase, né? Além disso, declara que o direito à liberdade religiosa se baseia na mesma dignidade da pessoa humana. Aqui já é um direito natural, né? Tal como é conhecida pela palavra de Deus, revelada e pela própria razão. O direito da pessoa à liberdade religiosa deve ser reconhecido pelo ordenamento jurídico da sociedade para que se torne um direito civil. Então, de fato, aqui está falando que é um direito natural, baseado na dignidade da pessoa humana. Só que o que está dizendo que é um direito natural é a liberdade religiosa conforme ele acabou de definir no parágrafo anterior, que é aquele conceito católico de que ninguém pode crer, ser coagido, né, forçado a crer e aderir à fé católica. Então, sim, se a gente for entender nesse sentido liberdade religiosa como o livre-arbítrio humano, que se baseia de fato na dignidade humana, o ser humano ele tem a dignidade intrínseca, né, de ter os seus atos livres, conscientes, deliberados e de escolher amar a Deus por sua própria vontade, né, e que essa vontade mal usada também pode ser utilizada para o mal, quando ela é usada de forma errada. Sim, esse direito de escolher aderir ou não à fé é baseado na dignidade humana, é baseado na lei natural. Tá aí, tudo certo. Mas olha só que interessante que ele vai falar logo após. Isso aqui vai servir para a gente poder entender todo o documento. Porque é muito fácil a gente pegar só esse termo, liberdade religiosa, né? Ou quando fala que tem direito a culto público e tal, e isolar ele, como se fosse só aquilo que foi dito. Mas quando a gente entende o documento por inteiro, a gente consegue compreender facilmente. Porque ele vai dizer o seguinte, ó. Como todos os seres humanos são pessoas, isto é, dotados de razão de vontade livre, e por isso destacados com a responsabilidade pessoal, são, de acordo com a sua dignidade, por natureza, impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade, sobretudo de ordem religiosa. São igualmente obrigados a aderir à verdade reconhecida e a orientar toda a vida segundo essas exigências. Então aqui deixa muito claro que o ser humano ele tem o dever moral, não é o direito, é o dever moral, é a obrigação de procurar a verdade. E uma vez conhecida, deve ser aderida. Então, em momento algum, o concílio abre brechas para dizer que todo ser humano, ou qualquer ser humano que seja, tem o direito natural de negar a verdade, de repelir a Deus e de aderir a uma falsa religião. Não, 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 não. Quando ele fala de direito natural, ele se refere e destaca, né, o livre assentimento do intelecto e da vontade àquilo que a sua consciência demonstra que é bom e verdadeiro. Isso é um princípio subjetivo do ser humano. Né? O ser humano ele deve seguir a sua consciência. Mas ele também deve formar bem essa consciência para que não caia em erro. Tanto é, se a gente for pegar esse sentido de consciência, isso aqui é algo muito interessante, porque o Papa São Pio X, né, como você disse, o glorioso São Pio X, e também o Papa Pio XII, deixaram bem claro nas suas encíclicas e no próprio Catecismo de São Pio X, de que aquelas pessoas que estando fora da Igreja de Cristo, porém, seguindo os ditames da sua consciência, fazendo aquilo que a sua consciência diz que é bom, e rejeitando aquilo que a sua consciência diz que é mal, estão no caminho da salvação eterna. E de alguma forma estão ligados à igreja. Ou seja, quando eu sigo a minha consciência naquilo que ela me diz que é bom e eu rejeito naquilo que ela me diz que é mal, eu posso errar em algum momento. A minha consciência pode dizer que algo é bom que na verdade seja mal, e vice-versa. Mas quando eu sigo a minha consciência, eu estou isento de culpa, pelo menos culpa grave, né, dependendo das circunstâncias, porque eu estou fazendo aquilo querendo fazer o bem e querendo, né, fazer o correto, o certo, por mais que por um engano eu esteja fazendo o errado. A igreja, antes do concílio, como eu falei, São Pio X, Pio XII, já tinham declarado que esse tipo de atitude é bom. E que esse tipo de atitude revela que a pessoa é sincera e está no caminho da salvação. Se o fato de seguir a consciência não fosse um ato bom, e se a pessoa querendo fazer o bem fizesse aquilo que ela acha que é o bem, se isso não fosse algo bom, ela não poderia estar no caminho da salvação. Porque ninguém entra no caminho da salvação a não ser fazendo bem.
Inclusive tem aquela doutrina moral, né? Eu entendo um pouquinho de teologia moral, que diz o seguinte: se você comete um pecado mortal, ou seja, a matéria do pecado é grave, mas na sua consciência você achava que aquilo ali era um pecado venial, a sua culpa objetiva é venial. Você não é culpado de pecado mortal, porque você, na sua consciência, acreditava que aquele ato era pecado venial. E por acreditar que era pecado venial e seguir a sua consciência, a sua culpa é estritamente venial e não mortal. Então, quando o concílio fala sobre essa questão da consciência, ele deixa bem claro que a gente tem a obrigação de fazer, né, de buscar a verdade, de aderi-la, mas ao mesmo tempo deixa claro, né, que essa liberdade provém da dignidade do homem, que deve aderir à verdade livremente. Então, se a gente entende que o concílio está dizendo que a liberdade religiosa é fruto da consciência que o homem tem de Deus, e que ele, seguindo essa consciência, acreditando que aquilo ali é o bem, é o bom e querendo agradar a Deus, ele está no caminho de salvação, como disse São Pio X, a gente entende o porquê que o concílio fala isso. Porque você imagina só, eu não sei você, mas eu sou ex-protestante, eu fui protestante a minha vida inteira. Se eu não tivesse uma liberdade de consciência para poder aderir àquilo que eu achava que era correto, eu nunca teria me tornado católico, sabe por quê? Porque quando eu era protestante, eu passei por diversas denominações. E eu ia analisando, conforme o meu entendimento da Bíblia, qual denominação era mais correta. E por mais que eu não tivesse todos os aspectos necessários, todo aparato necessário para tomar essa decisão, eu tomava a decisão baseada naquilo que a minha consciência dizia. Só que a graça de Deus ela já estava agindo ali. Mesmo que eu estivesse seguindo a minha consciência, na sua providência, Deus também estava dispondo os meios para que eu chegasse à verdade. Porque Deus também trabalha com a natureza. A graça supõe a natureza, como diz São Tomás de Aquino. Ou seja, se eu não tivesse a minha liberdade religiosa, no sentido de liberdade de consciência, preservadas, se eu tivesse sido coagido ou imposto ou forçado a aderir A ou B, eu talvez nunca teria sido católico, nunca teria me convertido. Mas por causa dessa liberdade que eu tive, mesmo estando no erro, a graça me ajudou a chegar na verdade. E eu entendo que é claramente isso que o Concílio Vaticano II ensina. Vamos prosseguir. Olha só que interessante o que o Concílio vai dizer, que o documento vai dizer. Os seres humanos não podem cumprir essa obrigação, que é de abraçar a verdade conhecida, né? Uma maneira que corresponda à sua natureza, senão com a liberdade psicológica, olha só, e na ausência de toda coerção externa. É o que eu acabei de falar para você no áudio anterior, sobre a minha própria experiência de vida. Se eu não tivesse uma liberdade de consciência, uma liberdade psicológica e ausência de coerção, eu não teria me tornado católico. Porque eu não teria conseguido chegar a uma compreensão clara da fé, através daquilo que a minha consciência dizia que era bom, se eu tivesse tido algum tipo de coerção. Então, a minha liberdade religiosa, levando em consideração a minha boa vontade de conhecer a verdade, me ajudou a chegar na compreensão da verdade. E uma vez conhecida essa verdade, eu aderi a ela. E o concílio vai continuar. Não é, portanto, na disposição subjetiva da pessoa, mas em sua natureza, que se fundamenta o direito à liberdade religiosa. Por consequente, o direito a essa imunidade permanece intacto, mesmo naqueles que não cumprem a obrigação de buscar a verdade e de aderir a ela. E o seu exercício não pode ser impedido desde que seja respeitada a justa ordem pública. Então, pera lá. Isso aqui é muito interessante porque eu me lembro de uma encíclica de São João XXIII, nosso querido Papa São João XXIII, que ele diz o seguinte, eu até postei no meu perfil esses dias. Nós devemos separar o erro de quem erra. Porque quem erra, uma hora ou outra, tem a capacidade de reconhecer a verdade e de voltar atrás. Ou seja, por mais que uma pessoa pareça ser muito obstinada e que ela nunca vai se arrepender ou se converter, eu já vi casos assim bem interessantes de conversão, Deus ele não está limitado, né, aos nossos meios. Então, uma pessoa que parece muito obstinada e que não vai se converter, ela pode se converter até o último momento da sua vida. Se essa liberdade de consciência religiosa não for preservada também nessa pessoa, aquela pessoa que poderia se converter em algum momento, nem que seja in extremis, ou seja, no último momento, ela pode ter a sua conversão interrompida, atrapalhada pela falta da liberdade de consciência. E outra coisa, mesmo que se essa pessoa ela não se converta publicamente à fé católica, ela morra no seu erro. E casos como esse, o Enoque, acontecem muito mais do que a gente pensa. A pessoa ela morre visivelmente no erro, mas porque ela estava seguindo aquilo que ela achava que era correto, ela tem a sua culpa atenuada. E mesmo no erro, é o que diz São Pio X, né? Por seguir aquilo que a sua consciência dizia que era bom e agradável a Deus, ela estava no caminho da salvação. E por algum meio extraordinário, Deus conseguiu salvar aquela alma. Por uma contrição perfeita, qualquer outra coisa do tipo.
Então, até mesmo nessas pessoas que não se convertem, visivelmente falando, nós devemos respeitar a liberdade da sua consciência, porque até mesmo de um mal Deus tira um bem. Eu falo por mim mesmo. Se os meus pais tivessem sido católicos, como a maior parte das pessoas hoje em dia são católicas, né, daqueles católicos mais ou menos, que vão somente à missa no domingo e olhem lá, talvez eu teria crescido e me tornado um pagão, um ateu, qualquer outra coisa do tipo. Mas por ter crescido no protestantismo, eu tive muitas graças para me tornar um bom católico depois. Então a gente nunca pode aprisionar a providência de Deus como se ela tivesse que seguir uma regra, um parâmetro que nós gostamos ou não. Eu acho que o Concílio Vaticano II entendeu isso com uma clareza muito excelente. Porque ele entendeu que Deus, ele age com aquilo que nós temos. Novamente, a graça supõe a natureza. Deus age com os meios que nós temos. Se nós temos uma consciência muito boa, muito clara, né, que conhece a verdade, uma consciência iluminada como a dos santos, Deus vai agir com aquela obra-prima ali. Mas se nós temos uma consciência capenga, ignorante, né, carrancuda, uma consciência de pedra, uma consciência, né, animal, Deus vai agir com aquilo ali. E se correspondermos à graça segundo a nossa possibilidade, nós iremos alcançar a salvação. Pela graça. Sempre pela graça. Então, por isso que nem mesmo as pessoas que não aceitam externamente a verdade católica devem ser privadas dessa liberdade de consciência. Porque muitas das vezes, através daqueles meios que ela acredita que são verdadeiros e bons, Deus pode suscitar formas extraordinárias para salvar essa alma. Eu ainda não concluí. Tem muita coisa que eu tenho que falar ainda. Olha só que coisa linda que o parágrafo 3 vai falar sobre a providência divina. Coisa estupenda, olha só. Para melhor compreensão, considere-se que a norma suprema da vida humana é a própria lei divina. Maravilha. Eterna, objetiva e universal. Pela qual Deus, segundo o desígnio de sua sabedoria e de seu amor, ordena, dirige e governa o mundo inteiro. E os caminhos da comunidade humana. Deus faz com que o homem participe dessa sua lei, a fim de que, por suave disposição da divina providência, o homem possa ir reconhecendo aos poucos sua verdade imutável. Olha só que coisa linda, né? A lei divina está impressa na consciência do homem. Isso é uma verdade maravilhosa. Inclusive daquele que está no erro. E pela sua providência, Deus vai despertando os corações para, aos poucos, chegar ao conhecimento da verdade imutável. Isso eu vivi na minha vida. Essa realidade eu vivi na minha vida. E eu vejo muitas pessoas vivendo. E é por isso que eu digo e defendo que, graças ao Concílio Vaticano II e à compreensão que Deus deu à Igreja através dele, através de uma forma de ecumenismo, etc., de uma abertura aos irmãos separados, eu e milhares de outros ex-protestantes retornamos à Igreja. Porque Deus, quando Deus ele inspira a Igreja a fazer um concílio ecumênico, ele derrama diversas graças na sociedade e no mundo, através daquele concílio, através da Igreja, através daquele discernimento que a Igreja teve. E com certeza, a minha conversão, a conversão de muitas pessoas, se deve a esse fato. Que a Igreja compreendeu, ela desenvolveu melhor essa compreensão de que Deus, ele nem sempre trabalha naquela regra quadrada, né? Deus, muitas vezes, ele usa também o lado subjetivo das coisas. Que é o quê? A minha consciência e as circunstâncias da realidade da minha vida. Para poder me levar à verdade completa. Agora, se eu não tenho liberdade para agir e reagir a esses impulsos da graça perante a minha natureza, dentro das minhas circunstâncias, seja ela qual for, isso mais atrapalha a minha conversão do que ajuda. E a Igreja entendeu isso de forma estupenda. Então, essa frase aqui, né, que o homem possa ir reconhecendo aos poucos a verdade imutável, ela é o resumo de tudo que a gente está falando aqui. É por esse motivo que a Igreja defende a liberdade de consciência religiosa. Por quê? Porque se existem pessoas que não vão chegar à verdade de forma direta e imediata, mas vão chegar aos poucos, ela precisa que dentro desse processo seja resguardado por Deus e pela sociedade a sua liberdade psicológica. Porque qualquer impedimento mental ou qualquer coerção externa que acontecer nesse período pode desencaminhá-la daquilo que já estava caminhado. E como Deus age sempre respeitando a nossa liberdade e os meios que nós utilizamos, a graça também age por meio deles. E por isso, não se deve pôr empecilho naquilo que Deus não quer pôr. E ele vai continuar dizendo. Por isso, de novo, né, reafirmando, por isso cada um tem o dever e, por consequente, o direito, primeiro o dever, depois o direito, de buscar a verdade em matéria de religião. Para que, empregando os meios apropriados, forme prudentemente para si juízos de consciência verdadeiros e retos. Empregando os meios apropriados. Quais são os meios apropriados? Depende. No meu caso, os meios apropriados foi, por exemplo, o acesso a leituras e a material de estudo católico. Mas eu conheço outras pessoas que os meios apropriados delas foram, por exemplo, influência de amigos. Eu conheço ainda outras que os meios apropriados foi uma intervenção divina direta, através de uma experiência sobrenatural.
Eu conheço outras ainda que os menos apropriados foi um contato com a liturgia católica, com a Santa Missa. Ou seja, cada um tem um meio apropriado. E se a pessoa não tiver a liberdade de consciência para agir dentro dessa diversidade, onde a voz de Deus está lá, aguardando por ela e a chamando e a vocacionando, e a convocando, se ela tem algum tipo de barreira, como que ela vai chegar à verdade se lhe faltam os meios apropriados? Entende que a liberdade religiosa, nesse sentido, levando em consideração a obrigação de aderir à verdade conhecida, ela é necessária e essencial. Ainda mais, é o que eu ainda vou chegar agora no final do nosso áudio, da nossa conversa. Ainda mais, no mundo descristianizado e secularizado, paganizado, imoral, pervertido e ateu que nós vivemos hoje. Porque uma coisa, Enoque, é você falar que na Idade Média, onde a cristandade dominava o Ocidente, a igreja tinha que usar punho de ferro para impedir que aquilo que já estava estabelecido se deteriorasse. Concordo com você. A Inquisição foi maravilhosa. Se não fosse por ela, as coisas teriam acabado de forma muito mais rápida. Então a igreja ela precisava tomar essa atitude severa. Agora, a igreja está diante hoje de uma sociedade que já está modernizada, que já está paganizada, que já está descristianizada. E diante dessa sociedade, Enoque, a igreja não pode agir com um punho de ferro, porque isso seria inútil. Então o que a igreja faz para a salvação das almas? Dentro dos meios apropriados da nossa cultura, do nosso mundo moderno, é necessário preservar a liberdade de consciência de todas as religiões, de todos os indivíduos, em toda espécie de sociedade. Porque dos meios que nós temos hoje, só assim se pode chegar à verdade plenamente. A igreja não tem mais o poder político que ela não tem mais a influência moral e religiosa que ela tinha. A forma como as pessoas devem chegar à verdade hoje, Enoque, é diferente como as pessoas chegavam na Idade Média. Ou como as pessoas chegavam nos primeiros séculos. A igreja, ela não muda a sua doutrina. E aqui está dizendo claramente, a igreja não está relativizando a verdade. A gente tem o dever e a obrigação de aderir à verdade. Isso foi reafirmado aqui pelo menos 3 vezes. Mas o que a igreja faz também, Enoque, como diz Leão XIII, ela leva em consideração o tempo e a época. E ela não pode ignorar aquilo que é mais útil à salvação das almas. E aí nós vamos entrar aqui no final, que é exatamente o que eu quero compartilhar com você sobre a questão que eu tinha conversado contigo, sobre o direito social da liberdade religiosa. Né? A gente viu até agora o direito natural, que é o quê? Nada mais, nada menos que o livre-arbítrio humano de aderir à verdade conhecida. Isso eu acho que a gente não vai discordar, que é um direito natural. E o próprio texto diz que o homem não tem o direito de escolher o erro em matéria de religião. Ele não tem esse direito. O direito que ele tem é de abraçar a verdade conhecida. Ponto. E de ter a sua consciência livre de coerção para poder alcançar essa verdade. Só que existe um outro aspecto, Enoque. Um aspecto social. A partir do momento que a gente reconhece que o homem, por natureza, tem esse livre-arbítrio, essa livre, e deve ter essa livre disposição para aderir à religião verdadeira, isso tem uma consequência. Uma consequência social. Como que isso se implementa na prática? Levando em consideração, como eu disse, o mundo que nós vivemos hoje, isso só é possível se implementar, infelizmente, tolerando, como você disse, por um motivo grave e justo para evitar um mal maior, que as outras religiões tenham, junto com a religião verdadeira, um direito social, aonde nenhuma delas seja privada da sua liberdade. Porque se no mundo moderno você tira a liberdade, você dá direito ao Estado de tirar a liberdade de qualquer religião, o Estado moderno, que não está submisso à igreja e muito menos à lei moral ou natural, em pouquíssimo tempo, influenciado pelo demônio, irá suprimir não as falsas religiões, mas a religião verdadeira, obviamente. Se você tira da igreja o direito de se expressar, de evangelizar os povos, de viver, né, a sua espiritualidade, você acaba com os meios de salvação. É o que está acontecendo na Nicarágua, é o que está acontecendo em alguns lugares da África, é o que está acontecendo na Coreia do Sul, onde esses regimes que tomaram o poder nesse mundo moderno, que tinham a ideia de que o Estado pode restringir a liberdade religiosa, como bem entendesse, começaram, junto com outras religiões, a perseguir também os cristãos. Então os cristãos católicos e a igreja também está sendo privada do seu exercício nesses lugares, onde, consequentemente, almas estão sendo perdidas por causa disso. Então, dentro do âmbito social, surge um direito, dentro da nossa realidade contemporânea. Qual direito é esse? Baseado naquele direito natural, porém esse direito já não é um direito natural, mas é um direito derivado desse direito natural, é um direito social, que o catecismo vai dizer o seguinte, no parágrafo 4, o documento, no parágrafo 4, a mesma liberdade ou imunidade de coação em matéria de religiosa que compete a cada pessoa individualmente, tá vendo? Então aqui tá falando daquele direito natural. Aí agora já vai pular para uma outra etapa. Vale também para as comunidades. Tá entendendo? Que são duas coisas diferentes. É o micro e o macro. O micro, direito natural, liberdade de consciência religiosa, livre-arbítrio, liberdade para aderir à verdade sem coação. O macro, como isso vai reverberar na sociedade. Aí já se torna não um direito natural, Enoque, se torna um direito social.
como o próprio texto diz. Pois é a natureza social, tanto da pessoa quanto da própria religião, que reclama comunidades religiosas. Desde que não sejam violadas as exigências da ordem pública, de novo pela terceira vez afirmando a mesma coisa, essas comunidades têm o direito à imunidade, para que se governem segundo as suas próprias normas, prestem culto público à suprema divindade. Perceba que quando o texto vai dizer sobre o culto público dessas religiões, comunidades religiosas, não diz as divindades, no plural, mas diz, de uma forma muito inteligente e sábia, a suprema divindade. Aqui, de forma implícita, reconhecendo que essas comunidades religiosas não têm o direito de adorar falsos deuses. Mas esse direito de liberdade religiosa está fundamentado no dever de adorar a suprema divindade. E só existe um, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ajudem seus membros na prática da religião e sustentem com doutrina e promovam aquelas instituições nas quais colaboram os membros com o fim de ordenarem a própria vida segundo seus princípios religiosos. Aqui a gente encerra o texto. Enoque, então perceba. Em todo o documento se fala do direito natural, que é, como já bem dito, baseado no livre-arbítrio de aderir à verdade, conhecida sem coação. No finalzinho, ele amplia esse direito natural a nível social. Hoje em dia, é necessário que todas as religiões tenham a sua liberdade, para que a fé verdadeira também não seja suprimida. Então, é reconhecido essa necessidade social, já não é um direito natural. Dentro dessa necessidade social, ele vai falar do culto público, e aí o texto deixa bem claro que essas comunidades religiosas têm o direito de prestar culto à suprema divindade. E aqui é o golpe de mestre, né? O concílio nunca reconheceu o direito de prestar culto a falsos deuses. Mas de forma implícita diz, olha, é um dever, é um direito social que todas tenham a sua liberdade resguardada. Porém, esse culto público aí deve ser a suprema divindade. O único Deus verdadeiro. É isso que está dizendo no documento. Então você entende que a linguagem é difícil, a gente tem que entender um pouco de alguns conceitos por detrás para poder interpretar isso daqui. E por isso que eu acho muito complicado leigos quererem interpretar um documento da igreja sem levar em consideração, né, até sacerdotes também, sem levar em consideração todo o ensinamento da igreja. E por isso que eu defendo a hermenêutica da continuidade, Enoque. Porque eu consegui ler para você esse texto, que você apresentou diversas dificuldades, numa linha de continuidade perfeita com a doutrina de sempre da igreja, sem negar uma doutrina, um dogma católico, uma realidade, tudo que você falou. Sem negar que as outras religiões são falsas, que o homem não tem direito a aderir a uma religião falsa, que o homem não tem direito a adorar deuses falsos, que tudo isso deve ser exterminado da face da terra. E que todos devem se converter à fé católica. Mas diante disso, eu não neguei nenhum princípio católico, de tudo que você falou, e consegui aplicá-los ao texto da Dignitatis Humanae. Sabe o que é isso? Boa vontade. Boa vontade de alguém que quer ser católico. Não católico até 1964, mas católico sempre, em todo momento, em todos os pontificados, com todos os concílios, até com aqueles que são mais difíceis de interpretação. Então, Enoque, se há dificuldades na interpretação dos textos do Concílio Vaticano II, e de fato há, essa dificuldade deve ser sanada pela Igreja. Enquanto ela não sanou todas essas dificuldades, nós devemos fazer o esforço de entender esses textos à luz da tradição de sempre. E esse esforço, ele não é uma negação, ele não é um passapanismo, como costumam dizer, mas é a devoção filial de um católico que sabe que a Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, nunca erra. E se eu acho algum erro em algum documento oficial da Igreja, pode ter certeza que esse erro está em mim, e sou eu que tenho que corrigir a minha visão, e não a Igreja.